Passando aqui só para lembrar que caso você não tenha visto as últimas partes, a playlist com todos os episódios vai estar no primeiro link da descrição ou então no comentário fixado. Bem, não sei se vocês se lembram, mas o último episódio terminou com o Prota comendo panqueca. E dessa vez, ele tá pensando que na época que ele estava assustado, ele estava tão pobre que não poderia nem mesmo se entreter. Pois depois que começou a trabalhar, lhe faltava tanto tempo como dinheiro. O que faz ele se questionar o que as pessoas normais fazem para se entreter. Enquanto caminhava, ele avistou um shopping, o que faz lembrar que de como agora ele tem bastante dinheiro, ele pode ir lá. Além disso, ele ainda precisa pagar um jantar para Gawain, e ele ouviu dizer que os restaurantes caros possuem um código de vestimenta, e sua roupa atual não está nem um pouco dentro do padrão. Portanto, está na hora de fazer compras. Como ele nunca havia ido a um shopping antes, de cara ele já ficou espantado pelo tamanho e pelo cheiro de laranja. Mas o que ele não entende é porque o nome das marcas estão tudo em inglês, pois ele não consegue entender nada. Olhando de volta, ele fica irritado em sua mente, pois como um shopping tão grande desses não tem nenhum Adidas. Mas raciocinando um pouco, ele não deve ter mais esses pensamentos de pobre, pois agora ele deve ir com tudo. Rapaz, como assim Adidas é coisa de pobre? Me senti humilhado com essa aí, viu? Voltando para a obra, ele decide entrar na Louis Vuitton, um nome bem original que é para não levar processo. E assim que ele entra, parece que ninguém quer atendê-lo. A balconista avisa para a outra que tem um cliente na loja, mas a mesma diz estar ocupada. E ela já começa a julgar o Protinha. Sem corte de cabelo, celular velho, que não custa mais de 500 conto, um bando de lixo nas costas e peças que parecem que foram compradas em lojas de rua. A Maria esculachou o pobre. Ele nota que está sendo ignorado. Embora ele pareça pobre, o esnobismo delas está muito óbvio. Em seguida, ele pergunta se ninguém vai atendê-lo, pois estava cansado do trabalho e não teve tempo de pesquisar. Então, ele só queria comprar algo que custasse 150 mil e pronto. Só isso, é coisa simples. Mas já que elas estão desperdiçando o tempo dele, ele irá para a loja Hermes, que está ao lado. Só que assim que falou em dinheiro, as atendentes já foram tudo prestando atenção, se jogando em cima dele, o que deixa ele um pouco decepcionado, pois no fim, o dinheiro sempre fala mais alto. Saindo de lá, aquela que estava julgando ele, agora o chamando de senhor, o avisa que ele é sempre bem-vindo a qualquer momento. Em seus pensamentos, ele afirma que o serviço para as pessoas ricas é realmente de primeira classe, pois você nem mesmo tem que carregar suas sacolas, já que alguém te ajuda a levá-las escada abaixo. E o Prota até que ficou no estilo, viu, rapaz? Mas antes de entregar as sacolas para ele, a mulher o avisa que caso ele possua tempo livre, ele será bem-vindo para participar do evento de apreciação de joias no fim do mês. O mesmo apenas diz que irá, caso tenha tempo. Enquanto entrega as sacolas, ela pergunta se ele não gostaria que enviasse para sua residência. No entanto, ele diz que não precisa, pois prefere que ele mesmo faça essas coisas. Enquanto caminha, ele escuta a conversa de duas mulheres, cabinha fofoqueiro, viu? Onde uma avisa para a amiga que tem lojas da Hermes e da Louis Vuitton por ali, e se ela quiser comprar algo, elas podem dar uma olhadinha. No entanto, a de azul fala que não é capaz de pagar por isso, pois é muito caro. E escutando isso, ele percebe que de fato o que comprou é caro. O que é engraçado, né? Porque ele acabou de gastar 150 mil e não tinha noção do que é caro. Realmente, viu? Para quem tem pouco, pouco é muito. Mas para quem tem muito, muito é pouco. Enquanto isso, voltando para a obra, a janelinha do sistema aparece novamente com a seguinte mensagem: meu Deus, o usuário gastou 3 anos de salário de uma vez e completou a conquista de gastar a primeira grande quantia. Embora tenha sido muito vistoso, ainda foi satisfatório. E com isso, ele foi recompensado com 660 mil yuans. O usuário é incrível. E de fato, gastar mais faz com que ele ganhe mais. Fazendo uma pose, ele diz que está um pouco mais perto de se tornar um milionário. Então precisa trabalhar duro. Sei que trabalho duro é esse, viu? O capítulo seguinte se inicia no restaurante ocidental exótico, onde o Prota chega bem arrumadinho. A atendente o dá as boas-vindas e o leva para a sala privada que ele reservou. Vendo que a Gawain ainda não chegou, ele percebe que deve ter chegado muito cedo. E a atendente começa a explicar a ele que a sala VIP é uma área separada na qual ele poderá descansar e saborear algumas sobremesas, enquanto espera pelos seus amigos. Enquanto ele a segue, ele pensa
que de fato as roupas fazem o homem, pois no passado ele nunca havia aproveitado tal tratamento nesses lugares. Chegando na área separada, ela diz que as sobremesas já estão à mesa e caso ele precise de alguma coisa, basta tocar o sino. Se despedindo, ela diz que não irá atrapalhar seu descanso e o deseja uma boa refeição. Enquanto ele aprecia a vista da cidade do 40º andar, ele reflete que desde que tenha dinheiro, você pode aproveitar os melhores serviços e chegar a alturas que os outros não podem. E todas aquelas fantasias que ele tinha na mente há tanto tempo, finalmente irão se tornar realidade. Porém, o Prota estava esquecendo de mandar dinheiro pro pai. Mas como ele não quer deixar ele muito surpreso, vai mandar só 100 mil anos, pois ele vai apenas dizer que é um trabalho de meio período. E assim, ele e sua mãe não devem ficar muito confusos ou surpresos. Sem vergonha, já tá esquecendo de mandar dinheiro pra mãe, mas rapaz. A cena muda para Gawain, que pelo visto está fazendo uma live dançando e falando com seus fãs que se todo mundo acha a dança dela boa, então deveriam mandar foguetes pra ela. E falando com o fã número 1, ela diz que sente falta dos seus foguetes, então está na hora dele demonstrar sua dominância. Rapaz, e esse papinho? E o Prota, pelo visto, tá assistindo esse show, vendo ela pedindo os foguetes. O mesmo já enviou a localização e o nome do restaurante para ela, mas como ela está transmitindo, ainda não o respondeu. E na live, ela recebe o foguetinho. Não tenho certeza se foi o Prota que mandou, mas dinheiro pra isso ele tem, né? Ela agradece aos fãs e se despede, pois já vai encerrar a live. Enquanto ela descansa, duas mulheres chegam, perguntando o que ela irá comer hoje à noite. Mas a mesma responde que já tem planos pra essa noite. A de cabelo ruivo já fica toda animadinha, perguntando qual é o sugar daddy dela. Mas a Gawain pede pra que ela não fale besteiras. Ela conhece o cara, é o Hang Xingwang. Eu fico chamando ele de Prota, mas eu acho que é a primeira vez que falam o nome dele. Voltando pra obra, a ruivinha pergunta se está acontecendo algo entre os dois, enquanto a loirinha diz que ela ainda não consegue esquecer ele, mesmo depois dele ter saído desse trabalho. Mas a Gawain rebate, pedindo que elas não fiquem imaginando coisas, pois ele ajudou muito quando era seu gerente de operações, e como ele se demitiu, é justo que eles tenham uma refeição juntos. Além disso, ele é muito atencioso. A loirinha fazendo o bico diz que também quer ir, e a Gawain aceita, mas avisa que eles devem comer alguma coisa normal, e como ele é atencioso, se for algo caro, elas que irão pagar. Então é para pensar nisso como um jantar em grupo. E a loirinha, pelo visto, também é humilde, pois diz que está tudo bem com isso. Afinal, ela está cansada após um longo dia de trabalho, então será uma recompensa para ela mesma. E também chama a Shinu, que no caso é a ruivinha ali, pra ir também, né? A mesma diz que é claro que vai, e que não devem tirar vantagem dos outros. No entanto, ela pensa que com a aparência pobre do Prota, que come Jang Bing sem colocar ovos, que restaurante caro ele poderia bancar? A Gawain avisa que irá tirar a maquiagem e se encontrará com elas mais tarde no estacionamento. E já no estacionamento, a mesma diz que irão no carro dela, e a loirinha comenta que está ficando cada vez mais difícil de conseguir contratos bons recentemente, e não faz ideia de quando poderia comprar um carro assim como o da irmã Wen. E a Gawain questiona por que ela não se torna uma streamer de dança assim como ela. Mas ela não se anima muito com a ideia, dizendo que isso é muito cansativo e que não quer gastar o fôlego com dança de manhã até a noite, pois só está esperando um fã de coração mole levá-la para o exterior. E a Xinwu fala que a Zhang King, que é o nome da loirinha, que ela está pensando demais, pois o ramo delas já é bom o suficiente, na qual não precisam ser usadas e dormirem de graça com patrocinadores. E ela ainda fica falando de ser levada para o exterior. Só que a King não gosta muito disso, perguntando se as pessoas não podem ter sonhos. A Xinwu apenas ri, dizendo que tá tudo bem, que ela continue sonhando. Mas em seus pensamentos, ela se questiona se a loirinha realmente acredita que a Gawain comprou um carro de luxo através da dança. Quem sabe com quantos fãs ela dormiu? Caso contrário, com a aparência dela, como ela poderia ser a top 1 da empresa? Isso aí não é uma mulher não, isso aí é uma cobra. Ela pergunta a Gawain onde irão comer, e a mesma está indo conferir as mensagens do Prota, mas ela parece surpresa com o que vê, e a Ruiva Azeda pensa que já que ela se impressionou, deve ser um lugar muito barato. E o restaurante que o Prota mandou o nome se chama Lingwei, que é aquele que fica no prédio King Tian. A King acha estranho se não seria um restaurante com o mesmo nome ou se realmente é aquele restaurante super famoso que tem 3 estrelas Michelin. Aquele lugar custa pelo menos 3 mil por pessoa e é muito difícil de conseguir uma reserva. Questionando a Gawain se ela tem certeza que isso não está errado, ou será que o Prota ficou rico e bem sucedido, por isso que pediu demissão. E a Ruiva Azeda começa a falar que talvez seja na mesma construção que o prédio Quintian, pois algumas pessoas gostam de ficar procurando por lugares próximos para ficarem se amostrando ou confundirem os outros. No entanto, a Gawain pede para que ela não julgue tão rápido as pessoas, pois o Protinha não é desse tipo de pessoa vaidosa. E de forma sarcástica,
A Shin-woo diz que sim, ele não é uma pessoa vaidosa, mas em seus pensamentos ele está doida pra ver, pois o prota pode acabar levando um tapa na cara. A Gawain diz que elas vão ver quando chegar lá, e como o carro é dela, é óbvio que ela vai dirigindo. Enquanto isso, as outras duas começam a conversar, com a loirinha falando que o carro é muito estável e tem uma boa absorção de choque, enquanto o carro dela balança um monte. A Shin-woo já começa a julgar ela, pois ela possui alguns doadores bem ricos em suas transmissões. E mesmo que ela seja uma blogueira bonita, deveria tentar pegar um pouco desses recursos, mostrando como ela deveria fazer, puxando um pouco a manga para baixo e apertando eles um pouco, pois não importa se ela seja bonita ou uma blogueira de dança, basta diminuir um pouco seus padrões e aqueles doadores vão mandar um monte de foguetes para ela. Logo, ela não teria mais que se preocupar com os anúncios. Só que a King pede para ela parar, pois a audiência de suas transmissões são apenas mulheres. Mas a Shin-woo responde que, francamente, quem iria querer se mostrar assim? Pois caso conseguisse dinheiro de forma limpa, se um cara rico realmente quisesse casar com ela, ela imediatamente se tornaria uma dona de casa 24 horas, 7 dias por semana. E percebendo que a Gawain está quieta, questiona se ela está assim por considerá-la inferior. No entanto, a mesma responde que acha que ficar junto com alguém por causa da excitação, caso você não consiga ser dependente financeiramente, apenas ficará refém dessa pessoa e não terá lugar de fala dentro de casa. No final, da mesma forma que ele te pagou, ele acaba ficando com outras pessoas. Desde que tenha dinheiro, homens podem ficar cercados de mulheres jovens e ela não quer ficar alerta o tempo todo. A Shin-woo chama ela de estraga prazeres, perguntando se ela não pensa da mesma forma. Em seus pensamentos, ela acha irônico que a Gawain está agindo como superior, sendo que as danças dela são mais provocantes do que qualquer outra. Mas a mesma apenas responde que não, pois quer ser autossuficiente e viver do jeito dela e ganhar o máximo de dinheiro enquanto pode. Chegando no estacionamento do prédio, aqui quem fala se não deveriam confirmar o endereço de novo, pois mesmo com seu grande lucro, a Gawain pode acabar hesitando na hora de pagar, e vai que o prota mandou o endereço errado, então ela decide ligar para ele, enquanto a Ruiva Azeda fica colocando lenha, dizendo que seria muito vergonhoso elas entrarem em um restaurante caro e então ir embora por não terem reserva, além que elas podem acabar perdendo seguidores, caso alguém as reconheçam e tirem fotos. Mas o prota não atende, e no pensamento da Shin-woo, é tudo culpa da Gawain, por ficar próximo de alguém que gosta de se mostrar. Agora, ela também foi afetada com isso, mas com cara de falsa, ela diz que talvez ele não tenha atendido por estar ocupado, pois ele não ficaria sem atender só para brincar com elas. Então, deveriam ir lá primeiro. Só que ela pensa que já que estão ali, ela quer muito ver a top 1 sendo feita de idiota. A Gawain chama para elas irem, enquanto pensa que sabe que esse restaurante é caro e que, embora não consiga pagar as coisas aqui, ela também quer saber o nível do salário do prota, pois normalmente ele é bastante econômico e isso seria um grande gasto para ele. Portanto, ele não deve estar brincando, mas se realmente esse for o caso, ela terá que lidar com isso. Se aproximando da porta, a Pop tá se esgueirando, ainda tentando ligar para ele, até que a atendente fala com elas, questionando se possui uma reserva. Antes que ela falasse algo, a Shin-woo responde que sim, e a Gawain diz que deve estar no nome de Hang Min-wang, que é o nome do prota. A Ruiva Azeda já tá até sorrindo, pensando que com o cargo de trabalho de operador na companhia, só paga um salário de 5 mil, e uma refeição nesse lugar custa cerca de pelo menos 3 salários. E ela tá doida para ver como é que a Gawain vai lidar com essa situação. No entanto, como a gente já sabe, a atendente pede que, por favor, elas a sigam, pois o Sr. Wang esteve esperando por elas há um bom tempo. E depois de ouvir isso, a Chun-Li fica desacreditada, se perguntando se isso é sério, pois como assim você não deixou o like? Deixa o like e aproveita também para se inscrever e não perder os próximos episódios. Bora, cuida!